Pessoal, ficou vermelhinho para vocês e ficou? Ah, ficou agora. Bem, já iniciou a gravação aqui. Hoje, pessoal, a gente vai dar início à nossa terceira unidade e vamos falar sobre as funções de distribuição de tempo de residência em reatores químicos. Até o momento, tanto em reatores 1 como agora, também na disciplina de cálculo de reatores 2, os reatores foram modelados como sendo ideais. Por exemplo, no reator CSTR, que é o reator de tanque agitado, reator também conhecido de mistura perfeita, a gente sabe que a concentração em cada ponto do reator é a mesma, tá certo? Que vai ser igual à concentração de saída também desse reator. Então, a idealidade embutida nesse reator é de concentração homogênea. Já no reator PBR, que é o reator de leito fixo, ou PFR, que é o reator de escoamento uniforme, tá certo? A própria definição do reator já diz que a idealidade deste reator é o quê? É o escoamento uniforme, né? As moléculas permanecem o mesmo tempo de residência dentro do reator. Contudo, a gente sabe, né, que os reatores químicos no mundo real eles vão se desviar do comportamento ideal. E uma forma de avaliar o quanto se desvia da idealidade é avaliar utilizando as funções de distribuição do tempo de residência. Em relação a essas funções de distribuição de tempo de residência, a gente vai chamar de função DTR, elas têm dois usos principais, tá certo? O primeiro uso seria para diagnosticar problemas em reatores que estão em operação, e o segundo uso principal seria para prever a conversão, certo, em reatores não ideais. Aqui a gente tem algum sistema de reatores que tem algum problema de operação ou problema de desvios da idealidade, tá certo? Esse primeiro aqui é um reator contínuo de tanque agitado, tá certo? Gás líquido. Aqui a gente tem um reagente A, que ele é borbulhado aqui na base do reator, tá certo? Entrando em contato aqui com um reagente B líquido, tá certo? E tendo um tempo de contato suficiente, vai produzir o produto C, tá certo? Acontece, pessoal, que a conversão desses reagentes do produto C vai depender do tempo de contato, tá certo? Entre o, o reagente A na fase gasosa e o reagente B na fase líquida. Por sua vez, pessoal, esse tempo em que a bolha, tá certo? Por exemplo, essa bolha aqui permanece dentro do reator vai depender da área superficial desta bolha, certo? Aqui na figura a gente pode ver que algumas bolhas, certo, elas escaparam do reator sem reagir, certo? Enquanto outras foram totalmente consumidas. Então a gente claramente vê, né, que cada bolha permanece um tempo diferente, né, dentro do reator, tá certo? E essa distribuição do tempo que a gente chama de função DTR, né? Função de distribuição do tempo de residência. Aqui a gente tem um reator de leito fixo, tá certo? Em suas condições ideais, esse leito está pacotado de forma homogênea, de tal forma que o fluxo vai ser uniforme ao longo, ao longo da seção, né? Ao longo na verdade, ao longo da direção axial do reator. Contudo, ó, essa figura aqui da esquerda, pessoal, a gente vê ó, que aqui o reator não está bem. Nessa parte aqui, o reator não está bem empacotado, tá certo? Isso aqui vai originar o quê? Um caminho preferencial, ou seja, as moléculas vão passar mais rapidamente, não é verdade? E aqui a gente tem umas zonas, certo? Onde vai ter um maior empacotamento, que são zonas que podem oferecer uma maior resistência ao escoamento. Então,
Claramente a gente vê que o fluido reagente não vai escoar de modo uniforme, né? Então, aquela idealidade de escoamento uniforme não se aplica aqui, tá certo? E isso ocorre principalmente devido à existência desses caminhos preferenciais, tá certo? Então, como resultado, né, as moléculas vão passar menos tempo dentro do reator, certo? Em relação a outras que vão atravessar regiões de alta resistência ao escoamento, certo? Então, aqui a gente também verifica que há uma distribuição de tempos, né, que as moléculas permanecem no reator em contato com o catalisador. Aqui, pessoal, a gente tem um terceiro sistema, que é um reator contínuo de tanque agitado, tá certo? Que possui zonas mortas. Aqui na figura da esquerda, a gente tem um reator considerado ideal, ó. A mistura aqui é uniforme, né? De tal forma que a concentração em qualquer ponto aqui dentro do reator é a mesma daquela concentração do produto lá fora, tá certo? Aí aqui à nossa direita, a gente vê um reator CSTR com canalização, tá certo? Isso aqui é um problema. Isso surge por quê, pessoal? Vamos supor que os tubos de entrada e saída podem estar muito próximos, tá certo? Então, isso aqui vai originar o quê? Um desvio ou um caminho preferencial. Então, as moléculas reagentes vão passar menos tempo dentro do reator e, consequentemente, não vão reagir. Um segundo desvio da idealidade, tá certo? São essas zonas aqui, ó, os dead zones, né? Que são zonas mortas, tá certo? Que vocês podem ver que eles não contribuem, tá certo? Para a reação. Então, se o volume do reator real vai diminuir, né? Consequentemente, a conversão do reagente também vai diminuir, né? Já que é baseado no volume disponível para a reação. Então, da discussão que nós vimos até aqui, né, a gente vai utilizar alguns conceitos para descrever os reatores não ideais. Primeiro, é a distribuição do tempo de residência, tá certo? A qualidade da mistura e, por fim, a gente vai utilizar um modelo, certo? Um modelo ideal para descrever um sistema real e dessa forma, calcular ou prever a conversão para esses reatores não ideais. Então, falo inicialmente das funções de distribuição de tempos de residência. Só relembrando alguns conceitos, né? Por exemplo, vocês sabem que o tempo de residência é o tempo que as moléculas permanecem no reator, tá certo? Esse tempo é chamado tempo de residência das moléculas. Nos reatores ideais, o descolamento uniforme, que é o reator PFR, e o batelada, são os únicos dois reatores nos quais os elementos têm o mesmo tempo de residência, tá certo? Isso ocorre por quê, pessoal? Vamos lá. No reator tubular de descolamento uniforme, né, as moléculas elas vão escoar, certo? Em um fluxo contínuo, constante, ao longo da direção axial do reator, certo? Como as mesmas moléculas têm o mesmo tempo, né? Quer dizer, leva o mesmo tempo para atravessar o reator, logo elas vão ter o mesmo tempo de residência. Já no reator batelada, pessoal, o que a gente faz? A gente coloca os reagentes dentro do reator, tá certo? Espera o tempo de reação e retira. Então, o tempo que as moléculas permanecem lá dentro vai ser o mesmo, tá bom? Já em outros tipos de reatores, além do PFR e do reator batelado, a gente tem uma distribuição desse tempo de residência. Por exemplo, pessoal, aqui, por exemplo, o reator CSTE que a gente vai ver mais na frente. Aqui nesse slide, a gente tem um reator ideal de escoamento uniforme, tá certo? E também batelada.
Como eles têm o mesmo tempo de residência, então a função ET, que representa a função DTR, tá certo? Ela vai ser representada somente por um único pico, tá bom? Então, isso aqui representa a distribuição DTR para esses dois tipos de reatores. Já no reator CSTR, a gente vai ver lá na frente que o tempo em que as moléculas permanecem dentro dele segue um perfil exponencial, tá certo? Lá na frente a gente vai mostrar como é que se dá essa função. Então, para todo e qualquer tipo de reator, a gente pode determinar de forma experimental a sua função DTR, tá certo? Isso pode ser feito da seguinte maneira: considere aqui um reator de leito fixo, tá certo? Um sistema de alimentação, tá bom? Um sistema de injeção da alimentação. Aqui nós temos um ponto de coleta e um sistema de detecção para avaliar a concentração no final do reator. Como é que isso é feito? A gente injeta uma quantidade, a gente injeta uma substância inerte, essa substância é chamada de traçador, tá certo? Isso no tempo t igual a zero. Então, a gente mede a concentração do traçador, a concentração C, em função do tempo. Aí, algumas características desejáveis em relação a essa substância que é utilizada é que a espécie ela não pode ser reativa, ela não pode ser dissolvida nas paredes, não deve ter propriedades físicas semelhantes àquelas da mistura reagente que vai ser utilizado naquele reator, deve ser completamente solúvel e facilmente detectável, tá certo? Em geral, é utilizado técnicas de espectrofotometria e daí utiliza materiais coloridos como os corantes, tá certo? E radioativos. Nós temos dois tipos de injeção que é, que vai influir no balanço utilizado para a obtenção dessa curva no reator, tá certo? A gente tem a entrada do tipo pulso e a entrada do tipo degrau. A gente vai discutir somente essa primeira entrada, que é a entrada do tipo pulso, certo? Nesse tipo de injeção de traçador do leito fixo, tá certo? A gente tem uma quantidade de traçador que é injetada de uma única só vez, tá certo? E ao final do reator, é então medida a concentração que vai sair dessa substância e vai anotando o tempo para cada medição. Aí vamos supor, pessoal, que a gente tem que essa barra aqui em amarelo represente um leito catalítico. Então, injetando a quantidade de traçador N0, tá certo? A injeção do tipo pulso, a sua resposta é uma cor desse tipo aqui, tá certo? Em um único tempo, ó, você injeta uma quantidade total de concentração, ok? Aí, com o passar do tempo, você vai medindo as concentrações, ó, e vai construindo uma curva, tá bom? C de t, em função do tempo t, tá certo? Vai medir para cada ponto aqui as concentrações, tá certo? Então, a área sobre a curva, certo? Vai ser a concentração total do traçador injetado e a resposta, que é o perfil da concentração em função do tempo, é, em geral, uma curva desse tipo aqui, tá certo? Não foge muito desse perfil. Aí, para a gente fazer um balanço para esse sistema, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um intervalo de tempo ΔT que seja suficiente pequeno, tal que C de t é próximo a C de t mais ΔT.
Aí, a quantidade de traçador, ΔN, que sai do reator entre os tempos T e T mais ΔT, é dado por essa fórmula aqui, tá certo? Nessa fórmula aqui, ΔN, a quantidade de traçador, tá certo? C de T é a concentração naquele intervalo de tempo, né? Ni é a vazão volumétrica e ΔT é o tempo em que foi considerado. Daí, pessoal, dividindo tudo isso daqui por N0, que é a quantidade que a gente sabe que alimentou ao reator, a gente chega nessa expressão aqui, que representa fisicamente o quê? A fração de material que tem um tempo de residência T e T mais ΔT. Então, baseado nessa relação, a gente vai agora a gente vai definir a função dTr. Então, considerando essa relação aqui, ó, C de T vezes Ni sobre Ni zero, tá certo? Para a injeção de um pulso, definimos a função dTr é de T como sendo essa relação. Então, a gente pode substituir na equação acima essa relação por E de T, tá certo? E chegar a essa relação em função da dTr. Então, pessoal, o que essa função é de t? Essa função é de t é a função distribuição do tempo de residência, tá certo? Que descreve de maneira qualitativa, tá certo? Quanto tempo diferentes elementos de fluido vão permanecer no reator, certo? Esse é o significado físico da função E de t. Daí, pessoal, considerando aquele balanço lá inicial, para a quantidade de traçador, a gente pode colocar ele na forma diferencial. Aí, integrando o tempo zero até o t infinito, né, que é o tempo final, a gente vai chegar nessa relação, que a integral de zero ao infinito vai ser de c de t, vazão volumétrica dt. Só que a vazão é constante, né? A vazão pode sair, então, de dentro da integral. Então, ela saindo de dentro da integral, ela vai chegar ao quê? Opa! Ela pode saindo de dentro da integral, vai ficar como? Vai ficar n de zero, né? Igual a integral de zero ao infinito. Vazão aqui fora, né? C de t, d de t. Então, substituindo n0 nessa função aqui, para a gente definir o que é de t, a gente vai chegar nessa expressão, tá certo? Essa aqui, pessoal, é a equação que define a função dtr, tá certo? Isso para o tipo de entrada do tipo pulso. Algumas vezes, tá certo? Essa função dtr ela é chamada de função de distribuição de idade de saída, né? Se a gente considerar que a idade de um átomo é o tempo que ele permaneceu naquele ambiente racional, tá certo? E uma maneira alternativa de interpretar essa função é a partir da sua forma integral. Como, por exemplo, ó, a fração de todo o material que ficou por um período de tempo t no reator, certo? É igual a 1. Então, fazendo a integral de zero a infinito, né, que é o tempo final daquela medição, tá certo? A integral de zero a infinito de E de t e D de t vai dar igual a 1. Tá certo? Como a gente viu, ó, essa relação aqui, ó, é uma função, né, uma relação. Então, variar de quanto? De 0 até 1, né? Então, do tempo de zero ao infinito, logo a gente vai ter o quê? Toda a fração de material.
Aí, analisando outras formas integrais, ó, a gente tem que a integral, né, de E de t do tempo t1 ao tempo t2, isso vai representar o quê? Vai ser a fração de material saindo do reator que permaneceu neste reator entre os tempos t1 e t2. Tá certo? Já a integral de zero ao tempo t, isso aqui vai representar a fração de efluente que permaneceu no reator por um tempo menor do que t. Tá certo? Isso aqui a gente pode igualar também a f de t, que é chamado de função de distribuição cumulativa. Tá certo? E a integral de t a infinito, essa integral aqui vai representar a fração do efluente que permaneceu no reator por um tempo maior do que t. Tá certo? Fazendo analogia aqui com a função de distribuição cumulativa, essa integral pode ser representada por 1 menos f de t. Daí, pessoal, é comum a gente comparar essas DTR usando os seus momentos, tá certo? Em vez de comparar a distribuição inteira. A gente tem 3 momentos, certo? O primeiro momento é o tempo de residência médio, que é representado por Tm. O segundo momento da função seria a variância, né? Ou desvio padrão, que é o sigma ao quadrado. E o terceiro momento seria a assimetria, certo? Em relação ao primeiro momento, que é o tempo de residência médio, né? Lá dos reatores ideais, né? A gente aprendeu que o tempo espacial, que é representado pela letra tau, ou o tempo de residência médio, que também pode ser representado por tau, é igual ao quê? A razão entre o volume e a vazão volumétrica, tá certo? E na ausência de dispersão, tá certo? Vazão constante, independente da DTR existente, se ela é de um reator ideal ou não ideal, a partir do primeiro momento das funções DTR, que tem essa cara aqui, pessoal, T de M, que é o tempo de residência média, vai ser a relação entre essas duas integrais, tá certo? Lembrando, ó, que essa integral aqui é igual a 1, né? A gente pode, a partir do tempo de residência médio aplicado a um sistema de medição do tipo pulso, demonstrar, tá certo? Que o tempo de residência médio dado por essa função vai ser igual ao tal, que é o tempo espacial. Aí, nesse caso, ó, o volume do reator, tá certo? A gente pode obter a partir desse tempo, que é o quê? Só multiplicar a vazão volumétrica e o tempo de residência médio, que é o Tm. Já em relação ao segundo momento, as funções DTR, a gente tem a variância, tá certo? Ou o quadrado do desvio, né? Tá certo? Que indica a dispersão da distribuição. E a fórmula, pessoal, é essa daqui. Já em relação à simetria, né, que mede a simetria da distribuição, tá certo? A simetria, na verdade, é dada também por essa expressão aqui, tá certo? Que leva em consideração o quê? A, a variância, tá certo? O sigma, tá certo? Além de quê? Do tempo de residência médio, tá bom? Então, a partir da função DTR, a gente pode, e do seu terceiro momento, avaliar o grau de assimetria da distribuição. Agora, pessoal, a gente vai ver a DTR, vai voltar a discutir, na verdade, né, as funções DTR em alguns reatores ideais. Aqui nós temos o reator PFR, que é o reator de escoamento uniforme, e o reator CSTR, que é o reator de tanque agitado contínuo.
Aqui a gente tem a DTR, tá certo? Para um reator PFR, e também ela se aplica a um reator batelado, tá certo? Então, essa distribuição aqui, que mostra somente um único pico, né? Mostra o quê? Que as moléculas permanecem dentro do reator por o mesmo tempo, tá certo? Então, essa função aqui, ela pode ser representada, né, pela função delta de Dirac, que tem essa forma matemática. Aqui nessa figura, tá certo? A gente tem a função DTR para um reator tubular quase ideal, tá certo? Se ele fosse ideal, ó, ele mostrava o quê? Ele mostrava essa curva que está nessa linha pontilhada, tá certo? Só que para esse reator quase ideal, tá certo? Esse reator real, a gente observa o quê? Que tem um pico que ocorre em um tempo menor do que o tempo espacial, tá certo? E também a gente vê que tem um pico, né, ó, uma parte do fluido, ele vai sair em um tempo maior que esse tempo espacial. Alguém poderia me dizer por que isso ocorre, por favor? Vamos seguir, né? Então, a gente tem aqui um reator, certo? Tubular com ondas mortas e canalização. Quando esse termo canalização se remete a caminhos preferenciais. Se esse reator tem zona morta, né? Então ele vai passar por um volume menor, tá certo? Então, se ele passa por um volume menor, logicamente ele vai o quê? Ele vai passar por um tempo menor que aquele previsto no comportamento ideal. E também, se ele tiver um caminho preferencial, então ele também vai passar menos tempo, tá certo? Então, o problema dessa zona morta, né, vai causar uma redução do volume efetivo, né, e vai indicar que o volume do reator é menor do que o esperado, tá certo? Então, o que é que pode ocorrer? A partir dessa distribuição, a gente projetar um reator, só que esse volume não vai alcançar aquela conversão desejada. Agora, pessoal, em relação a um reator do tipo CSTR, tá certo? A gente sabe que num reator CSTR ideal, a concentração de qualquer substância, certo? No efluente, certo? Na saída, é idêntica àquela concentração em qualquer parte do volume dentro do reator. Então, a gente fazendo um balanço material, certo? Em um tempo t maior do que zero, aplicado a um traçador inerte que foi injetado em um reator CSTR, na forma de pulso, a gente pode obter essa equação aqui. Certo? Como o balanço molar é no tempo t maior do que zero, e a gente sabe que a entrada do tipo pulso, o traçador entra de uma vez, tá certo? Então, no tempo t maior do que zero não vai ter mais entrada, tá bom? Então, isso aqui vai ser, a entrada vai ser nula. A saída, pessoal, tá em termos aqui da vazão, né? Ó, botar aqui metros cúbicos por segundo. E vezes a concentração, né? Concentração, concentração molar, né? Mol por metro cúbico, tá certo? Então, isso aqui a gente vê que é dado em mol por segundo, que está coerente, né, com o balanço molar. Como o traçador é inerte, também não vai ter reação, então o termo de reação é nulo, tá certo? O acúmulo vai ser o quê? Vai ser DNA dt, né?
Só que NA é o quê? É a concentração vezes o volume, né? Como o volume do reator é constante, o volume sai daqui, certo? Sai de dentro da diferencial. Aí fica só o quê? Fica só o DC, ok? Que é DNA, opa, VDCA, tá certo? Daí, o que a gente pode fazer agora? A gente vai separar as variáveis, tá certo? Separar as variáveis e integrar com o tempo, do tempo C até um tempo C0, tá bom? Fazendo essa integral, a gente vai chegar nessa expressão. Concentração no tempo t vai ser igual à sua concentração inicial exponencial de menos t sobre tal, tá certo? Lembrando, pessoal, que tal é o que? É a razão, né, entre o volume e a vazão volumétrica dentro do reator. Então, sendo C de t igual a essa expressão, a gente vai então substituir na equação da definição da função dtr, que a função é de t, e substituindo, pessoal, a gente vai chegar nesta expressão. C0 ele é constante, daí pode sair de dentro da integral, cancelar com C0 do numerador, tá certo? E chegar nessa expressão. Essa integral aqui, na verdade, a integral do... Opa, manter aqui. Essa integral no denominador, isso aqui é igual a tal, tá certo? É igual a 1, isso aqui não é verdade. Deixa eu colocar aqui. Inserir símbolo tal. A integral do denominador é igual a tal, tá certo? Então, vocês podem fazer isso aí em casa, certo? Então, a gente vai chegar nessa função DTR, tá bom? Então, como a gente pode ver, pessoal, a função DTR para um reator CSTR tem realmente um perfil exponencial, certo? Aí está aqui, a função é de t, tá certo? Em função de menos t sobre tal, tá certo? Então, esse perfil aqui é dado por essa função. Aí, a gente pode, então, normalizar, tá certo? Essa função. Isso é utilizado com qual objetivo? Vamos supor que a gente tenha dois reatores com volumes diferentes, tá certo? Então, para comparar diretamente as características do escoamento, tá certo? A gente utiliza o quê? Vai utilizar a função DTR normalizada. Aí, para normalizar a função DTR, a gente vai definir uma nova função, tá certo? A função é a função θ, que é definida como t sobre tal. Então, a relação entre a função adimensional, que é a função DTR normalizada, e a função DTR é dada por essa relação aqui embaixo, certo? Aí, como E de θ é tal, E de t, certo? A gente pode chegar nessa relação, certo? Então, tá aqui o perfil, tá certo? Da DTR, certo? Em função dessa equação normalizada, beleza?
Ó, só para ficar mais claro, tá certo? A gente sabe que é de t, né? Certo? É exponencial, né? De menos t elevado a tal, tá certo? Sobre tal. Aí, como tal tá aqui multiplicando, ó, então vai se cancelar, né? Ó. Isso aqui vai ficar o quê? Exponencial de menos t elevado a tal. Só que t sobre tal, né? Isso aqui é o θ, tá bom? Então, é de θ vai chegar nessa expressão aqui. Então, ó, aqui a gente tem as duas funções, né? A relação entre as duas funções dtr e a função dtr normalizada, tá bom? Lembrando que essa integral aqui, pessoal, vai dar igual a tal, viu? E aqui a gente tem a função é de t. Como é de como é de θ é definido como tal, é de θ, então é só substituir aqui, pessoal. Chegamos na função de, de distribuição cumulativa, viu? E aqui embaixo, pessoal, a gente tem a função distribuição cumulativa em função da função de t normalizada, tá certo? Então, realizando aqui esses cálculos, a gente pode chegar que f de θ vai ser igual a 1 menos e elevado a menos θ. Daí, pessoal, só um instante. Agora que a gente tem a função dtr, tá certo? Se a gente dispor de dados experimentais de cinética de reação, a gente agora precisa escolher um modelo para prever a conversão em um reator real. Como é que isso é feito? A gente tem 5 modelos disponíveis, tá certo? Tem um modelo zero parâmetros ajustáveis, né, que é um modelo sem parâmetros. A gente tem dois tipos, que é o modelo de segregação e o modelo de mistura máxima, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver esse modelo de segregação. Na próxima aula, a gente vai ver o modelo de mistura máxima. E fora esses modelos sem parâmetros ajustáveis, a gente tem um modelo com um parâmetro ajustável, certo? Aqui é o modelo de tanques em série, onde o parâmetro ajustado é o N, que é o número de tanques, né? E também tem o modelo de dispersão, né? Onde o parâmetro ajustado é o coeficiente de dispersão. E, por fim, o modelo com dois parâmetros ajustáveis, os modelos que, a partir da combinação de reatores ideais, tá certo? A gente pode, então, modelar aquele reator não ideal. Em relação aos modelos, eles devem ser matematicamente tratáveis, né? Ou seja, eles devem se ajustar aos dados. Eles devem ser real, tá certo? As características do reator, tanto no contexto físico, químico e também matemático, e possuir parâmetros realísticos. E no máximo tem que ser dois parâmetros ajustáveis, tá certo? Conforme nós vimos anteriormente. Aí, em geral, pessoal, o que é feito, né? Se a gente tem um reator real, é comum a gente utilizar todos esses modelos discutidos de forma prévia e prever a conversão, tá certo? E depois fazer uma comparação para os dados reais e ver qual melhor se ajusta. Então, aquele que melhor se ajustar, logicamente, vai ser o modelo mais adequado. Então, ao modelo, em relação aos modelos sem parâmetros ajustáveis, né, com modelo zero parâmetros, a gente tem o modelo segregado e o modelo de antecipação máxima da mistura, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver esse modelo aqui. E o que ele consiste, né?
O modelo segregado, ele considera um reator CSTR, tá certo? Conforme está aqui na figura. E ele considera que esse reator CSTR ele é composto por pequenos reatores batelados dentro desse reator, tá certo? Onde cada glóbulozinho desse aqui, ó, na cor preta, pessoal, representa um reator batelado. Aí considera que não há troca material, certo? Com outros glóbulos do fluido. Considera ele de forma independente e que cada glóbulo desse permanece um intervalo de tempo diferente dentro do reator. Tá certo? Então, ó, vocês podem ver que cada glóbulozinho desse ó, corresponde a um reator batelado. Certo? Então, são vários reatores batelados em série aqui dentro desse reator CSTR por modelo segregado, ou seja, ele segrega, né, esse reator em vários reatores batelados. Aí, para obter a conversão nesse reator, certo? Como é que é feito? A equação, tá certo, que relaciona a conversão média daqueles globos, né, que não são vários globos, então obtém um valor de conversão média, tá certo? Essa conversão média vai ser a conversão real do reator. É definido como produto entre x de t e e de t, tá certo? Onde seria esse x? Quem seria esse x de t? Esse x de t, pessoal, seria a conversão atingida em um glóbulo, certo? Depois de permanecer no reator, tá certo? Depois de permanecer um tempo t no reator. E esse E de t seria o quê? Seria a fração de glóbulos que permanece no reator entre t e t mais delta t. Então, fazendo aqui a integral de zero ao infinito, certo? A gente chega nessa equação, tá certo? Essa aqui, pessoal, é a equação da conversão real do modelo segregado, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Considere a seguinte reação de primeira ordem, que é A dando B. Ocorre um reator batelada, tá certo? Aí pede para calcular a conversão real, tá certo? A partir do modelo segregado. Então é o seguinte, a gente já viu que é, a equação da conversão pelo modelo segregado é o que? É que a conversão real, x barra, vai ser integral, certo? De zero a infinito, de x de t é de t. Essa equação x de t, certo? Isso aqui é obtido do balanço molar, certo? Aplicado ao reator. Então, o primeiro passo a fazer é o quê? É fazer o balanço molar e encontrar a equação x de t, que é a conversão em função do tempo. O segundo passo no caso, essa função é de t, ela é dada no problema, ou então ela pode ser obtida a partir de um conjunto de dados experimentais, tá certo? Então, fazendo o balanço molar, e se a gente dispuser dessa função dtr, a gente combina com a equação do modelo segregado. Opa,
A gente combina com a equação do modelo dos segregados e obtém a conversão real. Aí vamos lá, pessoal. Balanço molar, pessoal, para essa reação aqui, ó, vai ser o balanço molar de um reator batelada, tá certo? Então, o que entra menos o que sai, né? Não vai ter nem entrada nem saída, já que é um reator batelada. Vai ser igual ao que? O termo de geração, que é RA vezes V, igual a acúmulo, que é DNA dt. Daí, pessoal, a gente sabe que Na é igual ao quê? A Na0, 1 menos x. Então, DNA vai ser igual a essa expressão aqui. Então, substituindo aquela equação, a gente chega nessa relação. Agora, a gente precisa de quê? Precisa de uma expressão, né, para a lei de velocidade. Daí, a gente vai obter essa expressão a partir do contexto da questão, né? A questão disse que a reação ela é de primeira ordem, tá certo? Então, pessoal, ó, RA vai ser igual ao quê, pessoal? Igual a K, né? Vezes CA, né? Então, vai ficar como R de A igual a KCA. Só que CA é o quê? É CA0 1 menos X, não é verdade? E CA0 é o quê, pessoal? É NA0 sobre V. Então, esse aqui é K, CA0 1 menos X, certo? Vai ficar K, NA0 sobre o volume, né? 1 menos X. Aí, substituindo aqui na equação aqui de cima, pessoal, a gente chega nesta expressão, tá certo? A gente então cancela Na0, cancela os volumes, né? E a equação diferencial vai ficar nessa forma aqui, ó. Dx dt igual a k 1 menos x. Aí a gente faz a integração para obter a equação x de t. Então, separando as variáveis, integrando, pessoal, do tempo t igual a zero, onde x igual a zero, até o tempo t igual a t e x igual a x, logo a conversão do reator xt, pessoal, vai ficar ó, nessa forma aqui, certo? Então, essa equação é a equação x de t, tá certo? Que a gente vai jogar lá dentro da equação do modelo. X de t, zero a infinito, né? X barra, né? Igual a integral de zero a infinito de x de t, é de t, dt. Então, pessoal, vamos lá. Rebolando lá dentro daquela equação, ó, ficar como? Vai ficar x barra igual a zero infinito de xt é de t, d de t. Tá certo? Então, substituindo aqui embaixo, ó, vai chegar nessa expressão, ó. Essa integral aqui, pessoal, de zero ao infinito de e de t, d de t, a gente sabe que é quanto? Que é igual a 1, né? Então, x barra vai ficar igual a 1 menos a esse termos de integral aqui, tá certo? Para fazer essa integral, a gente precisa de quem? Precisa da função e de t, certo? Então, precisamos... Opa.
precisamos da função, né, de t, né, para calcular x barra, tá certo? Essa função é de t, ou ela é dada no contexto do problema, tá certo? Ou ela é dada na questão, ou então ela é dada um conjunto de dados experimentais e você obtém ela, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês hoje, tá certo? É, o assunto dessa aula está no capítulo 13, nosso livro texto do Fogler, tá certo? Fogler, quarta edição. Vou manter aqui as modificações e esse slide eu vou botar disponível lá no Moodle, tá certo? Deixa eu... Vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo.